Graça e paz, queridos. Esta noite nós vamos ouvir um sermão um pouco diferente. O comentário de cada ponto será feito pelo próprio Jesus, contando uma parábola e um dos pontos, uma explicação do mesmo assunto. Nós vamos falar sobre vigilância e, graças a Deus, por essas parábolas que falarão por mim, para você e também ao meu coração. Sem sombra de dúvidas, esse é um tema que eu me acho muito falho. E eu espero que Deus continue falando comigo para que eu continue vigilante e aumente ainda mais a vigilância. Nós estamos estudando o sermão de Jesus, um dos maiores proferidos por ele, no Monte das Oliveiras, próximo à sua crucificação. Jesus está respondendo a duas perguntas sobre a destruição do templo e o fim dos tempos, a sua volta. Ele fala isso aos seus discípulos e mais uma vez ele dá uma lição, um exemplo para nós de que um cronograma detalhado nunca será apresentado. Ele exorta os discípulos a uma vida de vigilância, fidelidade e prontidão. Mas ainda assim, ao longo da história do cristianismo, muitos marcaram data. Jesus faz questão de não dar uma data. E ainda o diz que como homem, ele sequer sabia. E muitos entre nós querem colocar uma data. E ainda estão colocando na conta do Papa a data que será promulgada. Jesus está dizendo: viva vigilante. Não saber o dia não é para especular, mas para santificar. Se nós soubéssemos o dia da vinda de Jesus, não tenho medo de dizer, a maioria de nós viveria de forma dissoluta, imoral, irresponsável, totalmente carnal e mundana. Porque mesmo sabendo que Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, nós ainda assim vivemos relaxados, despreocupados. Imagine se nós tivéssemos a data, o dia, a hora. Queridos, nós vivemos um tempo de distrações, um tempo de muito conforto, mas Jesus nos chama à vigilância espiritual. No seu sermão profético, ele compartilhou 3 parábolas e ainda faz uma dissertação sobre a importância da vigilância. Em primeiro lugar, Jesus, por meio da parábola da figueira, ele diz que devemos saber discernir os tempos, saber discernir os momentos, saber entender aquilo que está acontecendo à nossa volta. Vejamos o que disse o nosso mestre em Mateus 24, 32 a 35. Ponto 1, discernimento dos tempos. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas.
Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, toda parábola tem uma mensagem central, e a mensagem central desta parábola é: os sinais indicam a proximidade do cumprimento. O cumprimento da mensagem profética de Jesus. Como a figueira que anuncia o verão, os sinais nos preparam para o retorno de Jesus. Os sinais que ele já havia nos dito: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, morte, fome, todas essas coisas que estão acontecendo à nossa volta, sinal dos últimos dias, do fim dos tempos. E ele fala que a figueira, ela começa a brotar e isso anuncia o verão. No cerrado brasileiro, o florescer dos ipês anunciam a primavera, mostram as chuvas, e mesmo ainda seco, já começa a flor a brotar. O ipê floresce antes mesmo das primeiras chuvas. O esfriamento do amor, a degradação moral, as crises que acontecem entre as nações são sinais que nós não podemos ignorar. Jesus está dizendo: eu estou às portas. E é interessante porque há termos tão comuns que muitas vezes a gente não procura entendê-lo. O que é estar às portas? Quando você chega numa porta de uma casa, você está na casa. Basta abrir a porta que você então adentra a casa. Está às portas de uma cidade, é estar na sua muralha, está no seu portão e entrar por ela, você está na cidade. Hoje, nós não temos muralhas, mas temos portais. E não sei por que tiraram o nosso portal e deixaram só mesmo um viaduto. Quando todo mundo passava pelo balão do periquito, sabia que estava às portas do Gama. Estar às portas é estar muito próximo, é estar a um passo, é estar a um momento, um segundo. Jesus está dizendo: eu estou às portas, eu estou muito próximo. A qualquer momento, a qualquer segundo, milésimo de segundo, ele pode se manifestar. Não durma espiritualmente, discirna os tempos. À luz das Escrituras, observe o que está acontecendo. Você não precisa de nenhuma profetada. Você não precisa de nenhuma matemática cabulosa. Você não precisa dos lumináticos e nem dos profeta mirim, que merecia levar uma pisa bem dada de pneu de caminhão. Você não precisa dessas bobagens para saber que Jesus está às portas. Há um milésimo, há um momento, há um abrir e fechar dos olhos. Em segundo lugar, Jesus disse para mim e para você: fique alerta, o dia e a hora são desconhecidos. Prontidão permanente. Mateus 24, de 36 a 44. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Queridos, quando nós lemos a história do dilúvio, beira absurdo alguém aparentemente lunático construindo uma grande arca em local que não tinha rio, que não se chovia tanto. E aí todos passam, todos veem, acham graça, mas o aviso é dado. Eles continuam vivendo da mesma forma, até o dia em que a porta da arca se fecha. E a porta da arca se fecha antes das águas, porque senão ela inundava. Como será que eu e você está vivendo? Como nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Como nós estamos encarando a volta do Senhor? E é provável que alguns teólogos de plantão possam pensar assim: isso é bobagem. Mas não se esqueça, Deus decidiu que a preservação dos santos e a eleição dos mesmos seria a obra do Espírito Santo. E esse Espírito se utiliza de advertências. Ele se utiliza de avisos, para que aqueles que têm o Espírito se constranjam e vivam uma vida de santidade, piedade, comunhão e vigilância. Cuidado, não faça da sua teologia um determinismo fatalista, aonde você não precisa se preocupar com nada, apenas deixar a vida te levar. Cuidado para você não ir junto com o dilúvio, junto com a água, junto com aqueles que ficaram fora da arca. Queridos, a resposta envolve vigilância. Uma vigilância tal que nem Jesus, sendo homem, ainda que o seja, que tenha permanecido plenamente Deus, Ele o revelou. Nós temos aqui o ministério chamado união hipostática, aonde Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, Ele não se vale da sua natureza divina para revelar o dia, a hora, o momento da sua vinda. Jesus, ele habitava em 2 naturezas completas, uma divina e uma humana, e ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas voluntariamente, como nós falamos anteriormente, ele se esvaziou, segundo Filipenses 2, de 6 a 8. Limitando temporariamente o uso de certos atributos divinos em uma submissão ao Pai. Isso não significa que ele deixou de possuí-las, mas que não as usou plenamente enquanto esteve encarnado. Ele fez aquilo que o Pai o determinou fazer. Portanto,
Quando Jesus disse que não sabia o dia nem a hora, ele estava falando a partir da perspectiva da sua natureza humana, que era limitada em conhecimento como a nossa. Sua plena divindade não foi anulada, mas ele se submeteu voluntariamente a uma condição de servo, incluindo limitações como fome, sede, cansaço. Esse Deus que se fez homem, não revelou o dia, para que ao invés de criarmos expectativas e conjunturas e ficarmos relaxados, busquemos uma vida de compromisso e de santidade. A vinda de Jesus será súbita. Não saberemos o dia nem a hora, como ladrão que vem de forma inesperada. Assim será o retorno do Filho do Homem. Tem um ladrão que frequenta uma loja há mais ou menos uns 3 meses. Já colocamos câmera, 2 seguranças, gerente, subgerente, todo mundo vigiando. Ele só vai na hora que ninguém espera. O ladrão, ele vem de forma inesperada. Jesus vem na hora em que ninguém espera. Jesus não é ladrão, mas ele vem sem avisar. Vivemos trancando portas, instalando alarmes, protegendo nossos bens, porque não vigiamos com o mesmo zelo a nossa vida espiritual. Por que a gente se preocupa tanto em perder bens materiais e não nos preocupamos da mesma forma em guardar a nossa vida espiritual? Em oração, em leitura, vigiando. Queridos, ninguém cai em adultério porque foi assediado pela primeira vez e uma mulher colocou a arma na cabeça. Ninguém se torna escravo da pornografia porque foi induzido por terceiros a vida toda. Ninguém se torna um devedor quanto mais porque assistiu propaganda demais dizendo você merece. Ninguém se torna uma mentirosa, fofoqueira, porque aprendeu dos pais. O pecado, ele entra em nossa mente, desce ao coração, aí acaba gerando, concebendo, dando à luz e se tornando uma prática. Por falta de vigilância. Vigilância que começa não pegando contato de mulher ou homem alheio. Vigilância que começa não comprando com cartão de crédito. Vigilância que acontece quando diz, se eu falar uma mentira, me corrija. Vigilância que acontece colocando uma senha no celular e dizendo para o pai, para a mãe ou para a esposa, guarda a senha, coloca a senha e me ajuda a vigiar. A geração de Noé vivia uma normalidade. Tudo pode. Fumar um cigarrinho eletrônico? Ah, todo mundo fuma. Navegar numa página pornográfica? Todo mundo navega. Cantar uma mulher alheia? Bobagem. Vigilância requer cuidado, dedicação, atenção redobrada.
O que deveria trazer grande preocupação não é o fim dos tempos, mas o não estar preparado para ele. Como eu disse, quando preguei sobre esse tema, nós cometemos equívocos teológicos tão absurdos que esse é um dos maiores dele. Todas as vezes que a gente fala sobre a segunda vinda, parece que vem à mente aqueles filmes apocalípticos em que aquela bagaceira acontece e é choro e gritaria para todos os lados. E nós crentes entramos na mesma onda, na mesma barca. A volta de Jesus precisa ser um momento de grande festa e alegria. Ora vem, Senhor Jesus. Deveria ser um momento de grande alegria, contentamento. Jesus voltou, o sofrimento acabou, vamos morar nos céus, agora desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Mas parece-nos que é um momento trágico. Trágico, sim o será, para quem não vigiou. Mas para quem anda preparado, atento, alerta, esses não devem viver amedrontados. Amém, queridos? Esteja pronto, todos os dias. Viva como se Cristo fosse voltar hoje. Terceira orientação do nosso Senhor: o servo vigilante e o mau servo. Fidelidade no presente. Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, em dia que não espera, e a hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, uma coisa difícil é vigiar. E, querendo ou não, quem trabalha e tem funcionário tem que vigiar. E essa semana fui olhar as câmeras de uma loja. E lá estava o gerente fumando no auditório, batendo papo, se divertindo, dando o pior dos exemplos. Mas isso é muito esporádico. Nos parece que Deus não nos vê a todos a todo tempo. Porque se lembrássemos que Deus está nos vendo o tempo todo, e não só nossas atitudes, mas também o nosso comportamento, os nossos pensamentos, nós talvez ficaríamos mais vigilantes. O servo bom é aquele que trabalha independente do patrão estar presente. Esse é aquele que é promovido nos primeiros meses. Alguém que trabalha sem o patrão estar presente, esse tem que virar gerente, diretor, e logo, logo vai ser dono da sua própria empresa. Ou vai passar num concurso. Porque é certo também estudar para passar num bom concurso e ter estabilidade. Mas estabilidade trabalhando bem. Mas é bom, é certo. Não é errado, não.
Agora, queridos, o servo mau é aquele que olha para o lado, olha para o outro. O patrão não está aqui, vamos fazer uma cera. Vamos fumar um cigarrinho. Minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui. Vamos zapear. Vamos usar a página do Instagram que ninguém sabe que é fake. Vamos conversar, comer e beber e fazer o que dá na telha porque ninguém está vendo. Estou de férias. Jesus está dizendo, você não sabe quando o dono da casa vai voltar. Mas quando ele voltar, será de surpresa. Ele vai descobrir o que cada um fez. A vigilância se revela no serviço fiel. O servo prudente continua servindo com zelo, mesmo quando o Senhor demora. O servo negligente, pensando que tem tempo, se corrompe. Eu não disse para vocês? Se nós soubéssemos o dia que Jesus vai voltar, a maioria de nós ia viver na bagaceira. Aí faltava talvez um dia, né, aqueles mais atentos, outros algumas horas, outros alguns minutos, faria igual aos nossos amigos, que cai no carnaval e na quarta-feira de cinza vai pedir perdão. Como se Deus fosse algum homem com Alzheimer ou amnésia, que esquece do que foi feito intencionalmente. Pecado intencionais, não confessados após arrependimento profundo e deixados, jamais serão perdoados. Vou repetir para vocês e para mim. Pecados intencionais, planejados, que não são movidos por um arrependimento profundo, uma confissão e abandono, não são perdoados. Eu ia falar alguns deles aqui, mas vou deixar para depois, está pesado já. Assim como um funcionário disciplinado trabalha com excelência, mesmo na ausência do chefe, o cristão deve viver com integridade, mesmo quando a volta de Cristo parece estar distante. É o que o pastor Aldo repete para nós toda semana. Trabalhe essa semana com diligência, trabalhe com dedicação, para que o Senhor seja glorificado e as pessoas vejam Cristo no seu trabalho. A fidelidade em pequenas tarefas é o compromisso com Deus, quando estamos a sós e o termômetro do quanto nós estamos vigilantes. Fidelidade nas pequenas coisas, e quando você está sozinho, longe dos seus pais, do professor, do patrão, demonstra o nosso compromisso com Deus e a nossa vigilância. Você está servindo de forma fiel ao Senhor ou de forma relaxada? Em último lugar, queridos, a parábola das 10 virgens. E essa talvez seja a mais impactante. A preparação pessoal. Quantos aqui nasceram num lar evangélico e já cresceram aqui frequentando a igreja? Levanta a mão só para eu ver. A maioria de nós, ou de vocês, eu, infelizmente, fui alcançado só depois dos 18. E digo infelizmente com toda sinceridade. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo.
Deve ser os espíritas, né? Pedindo para tirar os carros. Da próxima vez, o nosso pessoal lá tem que ser mais ativo, né? Chegar mais cedo, perde parte do culto, porque o enviado do capiroto atrapalha. Queridos, vamos seguir aqui então. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, 5 prudentes. As prudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo! Saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as prudentes disseram, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. 10 crentes, 10 filhos de crentes, 10 crentes experientes, 5 preparados e os outros 5 despreparados. A vigilância exige preparação pessoal e constante. A diferença entre as virgens prudentes e todas as outras imprudentes era o quê? Apenas o azeite. Todas aguardavam, todas eram virgens, todas estavam animadas, dispostas até o cansaço chegar. Porque o cansaço chega para todos. A vida é desgastante. Por isso a vigilância tem que ser constante. Porque as tentações estão à porta. Porque o mundo jaz do maligno. Porque o inimigo das nossas almas ruge querendo nos tragar. Estavam lá as 10. É mais ou menos como no Enem. Quem chega atrasado não entra. Sabe tudo, estudou muito. Vai ser o primeiro em medicina. Mas chegou atrasado, não entra. Mas é filho do porteiro, é filho de professor, não entra. Sou filho de crente. Vivi a vida toda na igreja. Eu até dava dízimo de vez em quando. Orava de joelho quando era vigília. Como assim não entra? Não entra, se não estiver preparado, não entra. Ninguém entra em um casamento de qualquer jeito. É interessante porque para um casamento o pessoal começa a se preparar cedo. Eu só não sei por que todo mundo marca no mesmo salão, indo para o mesmo casamento na mesma hora. Eu não sei como é que... Aí atrasa um, atrasa todos, eu não sei. Normalmente são as padrinhas ou a mãe da noiva. Madrinha. As madrinhas, quando for para o casamento, marcam em salão diferente.
Mas, de fato, todo mundo se prepara para o casamento. E até casais corajosos que falam para o pastor assim: pastor, não atrasa, hein? Nós vamos começar no horário. Aí o pastor velho, com 50 anos, mais de 50 casamentos nas costas, diz: vai começar no horário? Só teve um que quase que eu perco. Mas o certo, queridos, é que para o casamento a gente se prepara e até briga com o marido quando ele está tranquilo. Para o casamento todo mundo gasta uma nota. Mas por que a gente não se prepara assim para a volta do Filho do Homem? De nada adianta uma lamparina bem polida se ela está seca por dentro. Não adianta. Não adianta uma aparência de crente, um convívio de crente, ser filho de crente, se não tem o Espírito, se não tem o óleo, se não tem unção. Devemos sempre compartilhar a nossa luz que recebemos de Jesus, mas nunca poderemos compartilhar o azeite que é a vigilância pessoal. O teu pai, ei, jovem, adolescente, o teu pai não pode vigiar por você, nem a tua mãe em oração. O teu avô não pode zelar, vigiar por você. Muito menos o teu professor ou pastor. Ninguém pode vigiar por você. Cada um vigia por si mesmo. Eram 10, 5 vigiaram, 5 não vigiaram, 5 foram e 5 ficaram. Em qual dos grupos você se encaixa? Em qual dos grupos você está inserido? E volto a dizer para os teólogos de plantão: aqueles que creem na eleição e na predestinação são vigilantes. Se não são vigilantes, não são predestinados. Porque os predestinados e eleitos vigiam aguardando o dia da volta do Senhor. Você tem azeite na sua lamparina? Você tem pilha na sua lanterna? Tem energia no seu farol? Como está a sua vida espiritual, devocional, a tua vida íntima com o Senhor? 4 faces da vigilância Jesus nos ensina. Primeira, discernir os sinais dos tempos, como se discerne a figueira que começa a florescer, a brotar. Olhe a bagaceira à nossa volta. Olha todos os sinais que estão acontecendo. Toda a injustiça, todas as aberrações. Eu poderia citar algumas aqui, mas eu nem quero supervalorizar a desgraça. Ela já está o tempo todo à nossa volta. Aprenda a discernir com a Bíblia os sinais dos tempos. Em segundo, precisamos estar sempre prontos, como quem espera o ladrão. Atentos. E a orientação da polícia para não reagir a um assalto é porque o ladrão, a maioria das vezes, nos pega de surpresa. Por isso não devemos reagir. Mas devemos estar atentos e alertas, porque quando Jesus voltar, não podemos ser pegos de surpresa. Muito menos vivendo uma vida dissoluta, pecaminosa, imoral. Servir com fidelidade, mesmo quando o Senhor aparentemente está demorando. Você já está com 90 anos. Parece que Jesus não vai voltar até você partir. Continue, porque se você partir, Jesus voltou. Continue vigilante. E por último, manter o azeite lá na lâmpada. Comunhão, fé ativa.
Sabe como é que a gente alimenta a nossa lâmpada, o nosso espírito? Ouvindo boas músicas. Queridos, como eu disse para vocês, eu estou no mesmo balaio, no mesmo barco. E eu vinha dirigindo agora à tarde e estava ouvindo um estilo de música. E todo mundo dormindo dentro do carro e eu já comecei a ficar brocochô. Aí eu coloquei Projeto Sola. Aí já comecei a animar. Depois eu coloquei uma outra música de adoração. De uma igreja que tem um nome muito difícil de pronunciar. Mas vocês sabem qual é. Ipá não sei das quantas. Como é que é, Roberto? Isso, Ipávia. É esse trem aí. Mas o certo é que mudou o meu estado espiritual. Mudou a minha atenção. Agora, como é que você vai estar alerta se o que você ouve é só bagaceira? Se o que você ouve é só imoralidade? Como você pode estar alerta se o que você vê é só aquilo que contamina os olhos e desce ao coração? Como você pode alimentar o seu espírito e azeitar a sua vida espiritual se o que vê, ouve e fala não edifica? Queridos, que Deus nos dê a graça de buscar aquilo que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Esteja alerta, esteja pronto, esteja cheio do Espírito Santo. João Calvino diz: Deus nos escondeu o tempo do fim para que a expectativa constante nos mantenha santos. Deus nos escondeu o tempo do fim para que a nossa expectativa seja constante e nos mantenha santos. Na prática, se estivermos prontos hoje, estaremos prontos a qualquer dia. E por isso, devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.